Bom dia, meus jovens. Vamos aqui dar sequência aos nossos vídeos, ainda no capítulo 3, né, do livro do Pulsinho de Aprender Economia. Nós vamos hoje entrar no item 6, a repartição da renda, né? Na aula anterior, nós falamos da posição marxista quanto à repartição da renda. Vimos que é completamente distinta da posição dos neoclássicos, né? Segundo os que advogam no âmbito da teoria marxista, a repartição de renda se dá através da consequência da estrutura de classes em um determinado país, né? Numa economia capitalista, essa estrutura de classe ela propõe, né, fundamentalmente três classes, né? A burguesia, detentora dos meios de produção, o proletariado, aquele que vende a sua força de trabalho para sobreviver e, portanto, depende da burguesia para a sua sobrevivência, e a pequena burguesia, que são aqueles trabalhadores que vivem, a grande maioria, por conta própria, né? Como a gente falou, os exemplos, né? Aquele pessoal que vende o espetinho, está lá no sinal, né? Vendendo alguma coisa para sobreviver. Normalmente esses aí também integram o exército industrial de reserva, né? Ou seja, aqueles que estão aptos a assumir empregos com as garantias sociais que são conferidas aos trabalhadores formais. Falamos também do grande avanço do precarizado, né, nas sociedades, sobretudo aqui das economias periféricas, dos países periféricos, não que não exista também nas economias centrais, né, mas é um fenômeno moderno, essa da precarização do trabalho, e como isso tem afetado aí inúmeros trabalhadores, né, uma porção de milhões de trabalhadores, né, inclusive naquelas plataformas que hoje se chama aí plataformas uberizadas, né, o nível de precarização é um nível de precarização muito grande daqueles trabalhadores que trabalham em condições aí que não são as melhores, portanto, porque não tem, né, aí as garantias sociais do trabalho, né, e trabalham aí às vezes muito mais do que 8 horas regulamentado de trabalho para conseguir um trabalho decente, né? Um rendimento decente. É sobre esse aspecto que recai a análise marxista, né? Então, não é pelos fatores de produção, pela venda dos fatores de produção, mas sim aí há uma repartição através de uma base injusta de trocas da sociedade capitalista, e essa repartição se dá através das classes sociais. Muito bem, né, pessoal? Agora a gente vai entrar na repartição da renda. Como é que é feita essa repartição da renda numa sociedade, né? Então, também existe as duas, né, visões, né? Aí o nosso autor, ele começa falando do produto social, que é lucros e salários. O que é o lucro bruto? É o produto social menos os salários, dá o lucro bruto. Esse lucro bruto é composto também por juros, dividendos, aluguéis, mais tributos. O que é que nosso autor está dizendo? Que desse lucro bruto, né, o empresário ele não vai gastar de uma forma soberba, né, para fins apenas consumistas. Se ele fizer assim, vai quebrar, porque os seus concorrentes não vão fazê-lo, né, e vai acabar aí sendo passado para trás nos entrechoques da concorrência intercapitalista. Ocorre o seguinte, que desse lucro bruto, também uma parte vai para pagar os banqueiros, né, na forma de juros, vai para pagar os acionistas na forma de dividendos, né, vai para pagar aí os aluguéis, né, daqueles que são os detentores dos imóveis, né, antigamente chamava renda da terra, vai também uma parte para os tributos, né, ou seja, para o Estado, né. Então o lucro bruto ele vai aí ser distribuído desta forma. Uma parte, evidentemente, vai ficar para o capitalista, para o detentor dos meios de produção, mas desse lucro bruto ele vai ter que tirar também uma parcela para reinvestimento, não é isso? Pois muito bem, para os defensores da teoria valor-utilidade, os salários correspondem à parte cedida ao trabalhador a título de retribuição por ter participado da produção. O trabalhador é pago por sua produtividade, como nós vimos, né, pessoal? Ou seja, o trabalhador ele é pago
em sintonia com aquilo que o capitalista pode pagar, né? Então, se o capitalista só pode empregar 10 trabalhadores ganhando R$ 1.000, esse é o limite dele. Se ele quiser contratar mais um, né, ele no máximo vai só ganhar o necessário para o pagamento do trabalhador. Então, o limite são os 10 contratados ao preço de R$ 1.000. Se eu diminuir esse salário de 1.000 para 500, aí eu vou poder contratar 20, né? Essa é a visão marginalista, né? Assim que funciona. Pois muito bem, mas na vida real, será que é assim que funciona? Os colegas lá marginalistas, acho que sim, né? Que ainda advogam esse tipo de construção teórica, né? Eles acham que, portanto, deve haver o mínimo de regulação possível, inclusive em termos de direitos trabalhistas, porque se não tivesse, né, os direitos trabalhistas fossem mais flexíveis, a tendência de diminuir o desemprego seria enorme, né? Esse pensamento parece ser o pensamento aí dos dirigentes da economia brasileira, né, dos ministros da economia por algum tempo, né? Desde o governo Temer, pelo menos, a visão é essa mesmo, né? Que se retirando direito, né, vai se aumentar aí as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Evidentemente que isso não é uma tese que a gente pode dizer crível sobre todos os aspectos teóricos, né? Vai ter muita gente que vai pensar diferente dessa porção aí de economistas que pensam desta forma. Mas se o trabalhador, dentro dessa linha da teoria valor-utilidade, ganha de acordo com a sua produtividade marginal, isso que eu falei, né, até onde ele vai dar lucro para o patrão, como é que se mede essa tal produtividade marginal, né? Existe até os cálculos, né, que eles fazem, mas como se mede tal produtividade? Precisamente, aqui na página 87, aí o nosso autor vai dizer, olha só, né? Esta tese, que a gente acabou de anunciar para vocês, carece inteiramente de base da realidade. Para começar, os trabalhadores em empresas de certo porte compõem equipes de produção, dentro das quais reina uma rígida divisão de trabalho. A produtividade de cada trabalhador depende do ritmo de trabalho da equipe inteira e não tem sentido medi-la em base individual. Imaginemos uma cadeia de montagem de automóveis, na qual X milhares de trabalhadores montam Y milhares de veículos por mês. Se um pequeno número desses trabalhadores cruzasse braços, a cadeia toda pararia. Que sentido tem considerar a produtividade de cada um desses operários isoladamente? Né? Aqui uma crítica que o nosso autor faz a esses que advogam acerca que o trabalhador ganha exatamente aquilo que ele contribui para a produção geral. Né? E como estabelecer uma medida para remuneração por produtividade? Fica ainda mais complicado, né, pessoal? Se eu não tenho uma medida exata de medir a produtividade por trabalhador, imagine como estabelecer uma medida de remuneração por produtividade de cada trabalhador. Fica ainda mais complicado. As empresas normalmente estabelecem, na realidade, planos de cargos e salários, que são definidos pelos gestores da organização, envolvendo uma suposta avaliação de cargos e estudos de mercado que de fato existem, né, pessoal? Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu trabalhou uma época na diretoria de gestão de pessoas, de recursos humanos, eles chamam de gestão de pessoas agora, né? E lá tinha uma equipe que de fato o pessoal que trabalhava com retribuição e remuneração, que sempre fazia essas pesquisas, como é que os outros bancos estavam pagando, né, os seus cargos, já que são semelhantes, os cargos em todos os bancos, para poder aí propor um plano de cargos e salário para a empresa. É assim que funciona. Muitas empresas vão ao mercado e contratam consultorias. Existem empresas de consultoria só para fazer esse serviço, né? Há um estudo que eles fazem para apresentar proposições às empresas quanto à remuneração por trabalhador. Portanto, né, pessoal, essa remuneração, ela na realidade, ela é definida nesses padrões e não um cálculo de remuneração por produtividade de trabalhador. Aos trabalhadores, como as galinhas, segundo Eduardo Galeano, qual o molho que vocês querem ser fervidas? Mas nós não queremos ser fervidas, dizem as galinhas. Mas esta opção vocês não têm.
responde o cozinheiro, né? No caso aqui, fazendo a analogia, o patrão, né? Na realidade, na maioria dos casos, na Constituição do PCS, os trabalhadores são pouco ouvidos ou, na maioria dos casos, nem sequer são ouvidos, né? Há um plano que é organizado e é autorizado, né? Estabelecido, né, pelos escalões superiores, e cabe aos trabalhadores aceitá-lo, né, ou vai ficar sem o emprego. Afinal, como se definem os salários? Então, em verdade, não há uma objetividade prescrita, mas em geral a definição cabe aos executivos e em parte às convenções coletivas de trabalho, que definem em regra os pisos por categoria de trabalhador, né? Então, além dessa definição geral, que é realizada pelos escalões superiores, é evidentemente que os sindicatos podem barganhar, dependendo, evidentemente, da força de cada sindicato, através das convenções coletivas de trabalhadores. Normalmente elas são mais comuns e refletem mais direitos aos trabalhadores quando é categorias mais organizadas, como os bancários, metalúrgicos, etc, etc, né? Já as categorias que são menos organizadas têm menos poder de barganha e costumam aceitar qualquer convenção trabalhista, né? Qualquer convenção coletiva de trabalho que venha aí dos patrões. Pois muito bem, estudo de Admar Baixa e Eduardo Suplicy, dois economistas, né, da USP. No Brasil, a diferença entre os cargos mais elementares até os mais elevados da pirâmide salarial organizacional das empresas pode chegar a 100 vezes, ou seja, em termos de hoje, né, um grande executivo, e é comum, pode ser que isso ocorra, né, ganha 100 mil por mês e o trabalhador lá da ponta ganha um salário mínimo por volta de R$ 1.000, né? Hoje, lá no Banco do Brasil, essa variação chega a ser ainda nesses termos, né? Nós temos executivo lá no Banco do Brasil, se bem que é menos do que isso, porque o salário inicial do banco deve ser hoje por volta de 2.500 a 3.000, mas existe executivo que ganha sim 100 mil, né? O que dá aí uma baita, né, diferença. Países europeus e norte-americanos, nesta diferença gira em torno de 10 salários. Aqui o estudo realizado nos anos 80, né, pelo Baixa e pelo Suplicy, essa variação chegava a 10 salários, só que ela subiu dos anos 80 para cá, né? Segundo aí os dados da sociologia do trabalho, como houve uma intensa, né, mecanização das atividades produtivas, né, ou seja, uma intensa incorporação de novos maquinários, a força de trabalho foi aí cada vez ficando mais mais vulnerável, né, pessoal? Porque com novas tecnologias a tendência é uma simplificação geral das tarefas, né, e também aí a inserção de tecnologias poupadoras de força de trabalho, em outros termos, né? Tecnologia que não vai precisar de uma massa de trabalhadores pretérita para a sua execução. Então, aí a eliminação de postos de trabalho, né? Isso é comum no capitalismo odierno. Diferença girava em torno de 10, segundo David Harvey, que é um autor atual, né, lá um grande estudioso, também inspirado em Marx, né, um geógrafo, ele vai dizer: a situação alterou-se nos últimos 20 anos, com uma maior acumulação do capital e fragilidade da classe trabalhadora em termos mundiais, como também existem aí os estudos de um grande sociólogo alemão chamado Klaus Hoff nesse sentido. Então, desde quando esse livro foi publicado até hoje, infelizmente, a situação da classe trabalhadora ela foi modificada para uma situação de maior vulnerabilidade. Aumentou por demais o número de precarizados no mundo, né, nesses últimos 20 anos, não só pelas novas tecnologias, mas como outros componentes políticos também, que aqui a gente não vai poder aprofundar com vocês. Mas o fato é que a classe trabalhadora perdeu muito poder de barganha nesses últimos anos. No Brasil, houve uma melhoria salarial em alguns setores, depois das ações sindicais reivindicatórias que iniciaram aí no início dos anos 80, final dos anos 70 do século passado, né, pessoal? Com o quê? Com aí o revigoramento dos grandes sindicatos, aqueles que tinham poder, né, de mobilização, de fato, eles acabaram
ganhando aí, conquistaram vários direitos, conquistaram melhores salários, como o caso dos metalúrgicos, macacos, como eu falei, e outras categorias, né, servidores públicos, funcionários públicos, que têm esse poder de barganha, né? Por que essa data é importante lembrar aqui, que ele coloca nas notas, no livro e está nas notas de aula, 1978, foi justamente nesse ano que começa a ter as grandes reivindicações, sobretudo ali, comumente predominante naquelas greves do ABC. Em 1979 já vem uma nova lei de salários, bem mais aí favorável aos trabalhadores, mas de 64 até esse ano de 78, né, praticamente não houve aí o que? Não houve reivindicação, e o que aconteceu foi que os salários foram bem precarizados, os sindicatos estavam praticamente aí atados, sem poder aí realizar grandes manifestações em função do período da ditadura militar, em que a repressão, ela de fato era muito intensa sobre esses movimentos sindicais. A gente vai ficar por aqui, pessoal. A gente vai entrar amanhã no item 7, salário básico e custo de reprodução da força de trabalho, né, que é também um tema muito interessante. Um abraço a todos, felicidade.